Olá pessoal, vocês estão bem? Tudo em paz com vocês? Espero que sim, com a graça do nosso bom Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Bom pessoal, hoje, conforme eu já havia anunciado na minha rede social, eu trouxe para vocês o review, ou a resenha, desse livro aqui, do Rodrigo Bibo, O Deus que Destrói Sonhos. Esse livro, diga-se de passagem, pessoal, ele tem um acabamento muito bonito. Ele tem a parte da frente aqui bastante brilhosa. Dá para a gente perceber que tem um certo alto relevo aqui na parte do título do livro. O detalhe aqui em pink. O acabamento dele ele é impecável. Meus marcadores estão aqui para que a gente possa falar sobre um resumo desse livro. E ele é um livro extremamente confortável, extremamente elegante. Olha a contracapa, como é bonita. Então, tá aí, bacana. Novamente o autor, Rodrigo Bibo. E vamos lá falar um pouquinho sobre ele. Bom, pessoal, esse livro, ele pode enganar a primeira impressão, por quê? Por ele ter essa capa aqui colorida, essa arte feita num desenho de como se fosse um jovem aí derrubando seu sorvete no chão. E depois que a gente começa a se aprofundar na leitura, a gente vai vendo e vai compreender o porquê dessa capa, o porquê dessa situação aqui. Só quem já passou por isso sabe o tamanho do descontentamento, ou então por que não dizer frustração, né? Quando a gente acaba de comprar um sorvete, por exemplo, e quando vamos nos dirigir até o banco da praça, ou então a qualquer outro lugar, e esse sorvete cai no chão, as bolas caem no chão. E fica aquela sensação esquisita, né? Poxa vida, tem 200 pessoas tomando sorvete e foi logo o meu que foi cair no chão. E a gente considera isso como uma injustiça, né? Infelizmente o nosso pensamento primitivo nos remonta a isso logo que algumas fatalidades nos aconteçam, mesmo que sejam meras coisas pequenas do dia a dia, mas o nosso inconsciente traz essa forma de interpretação à tona. Esse livro, como eu havia dito para você, ele, apesar da aparência, ó, ele tem pouco menos de um palmo, apesar da aparência, pessoal, de ser assim um pouco juvenil, ele é um livro de uma reflexão que convida o leitor a uma reflexão muito profunda, muito profunda. E é um livro que ele vai, a título assim dos dias de hoje, esse livro é de 2022, tá? Mas a título dos dias de hoje é um livro que vai muito na contramão do que se refere à adoração, do que se refere a como as pessoas interpretam Deus, como as pessoas aceitam Cristo, como as pessoas vivenciam suas experiências religiosas nos dias de hoje. Ou talvez de algumas décadas para cá, algumas poucas décadas para cá, achando que Deus é nosso grande servidor e que essa seria sua única serventia e que o homem ele nasceu para reinar, nasceu para ter seus gostos satisfeitos, nasceu para ter as suas vontades, todas elas conquistadas, e esse livro vem justamente bater de frente com isso e trazer, ele nos convida a essa reflexão mais profunda e traz para a gente qual é o real sentido da nossa condição, para nós, na condição de cristão, qual seria o nosso verdadeiro papel como cristãos a servir nosso Senhor Jesus Cristo e também a servir ao Deus bíblico, né? Mais precisamente o Deus do Novo Testamento. Eu vou ler alguns trechos para vocês. Eu separei aqui 4 partes essenciais do livro e a gente faz uma explanação sobre elas para ficar mais fácil, tá? Não é um livro grande, é um livro que tem 158 páginas, mas assim, como eu disse, ele é muito profundo, ele tem uma ideia bastante concisa, ele tem uma ideia bastante robusta, né?
mesmo indo contra, como eu acabei de falar, várias coisas que hoje em dia são praticadas, o Rodrigo Bibo ele é muito genuíno naquilo que ele expressa. Eu, particularmente, concordo com 90% do livro, né? Eu tenho um pensamento conservador cristão muito exatamente como no Novo Testamento mesmo, né? De aceitar que seja feita a vontade de Deus sempre, o tempo todo, e não a minha vontade, né? Então, essa é uma das mensagens que o autor, Rodrigo Bibo, deixa aqui no livro. O Deus que destrói sonhos, pessoal, vamos lá. Ela é uma obra que convida a uma reflexão sobre a verdadeira natureza do relacionamento com Deus. O Rodrigo ele aborda a ideia de que Deus não está aqui para realizar todos os nossos desejos e sonhos, mas sim para nos guiar de acordo com a sua vontade e propósito. Seja feita a vontade dele e não a nossa. Essa talvez seja a mensagem central aqui do livro, tá? E nós podemos dividi-lo em 4 pontos. Só que antes disso, eu quero fazer um convite para vocês. Considere, se você gostou do conteúdo, se você já acompanha os meus vídeos aqui no canal, curte essa publicação, comenta, farei uma questão de responder o seu comentário, mandar um abraço para você, independente da cidade que você esteja, ou talvez país, né? E compartilhe com alguma pessoa ou com várias pessoas que você acha que vai gostar, que vai apreciar esse conteúdo também, tá bom? Só que, antes de continuarmos, antes da gente falar sobre os 4 principais temas, vamos rodar a vinheta? Vamos lá? Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Falando sobre os 4 principais, as 4 principais linhas de raciocínio que fecham esse tema aqui do livro, esse tema proposto, a gente pode destacar da seguinte forma: a submissão à vontade de Deus, essa seria um dos primeiros temas, né? Como eu disse, não vou falar em capítulos, tá? Afinal de contas, ele tem poucos capítulos. São 8, salvo engano. Mas eu vou resumi-lo aqui em 4. Então, seria a submissão à vontade de Deus, a renúncia pessoal, a desconstrução de falsas expectativas e a obediência e discipulado. Vamos falar um pouquinho de cada um deles agora. O que o Rodrigo ele quer dizer, a ideia, a construção que ele passa, o sentimento dele, no primeiro tópico aqui separado. Submissão à vontade de Deus. O autor ele enfatiza a importância de reconhecer o senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Ele argumenta que muitas vezes buscamos um Deus que abençoe nossos planos, mas não estamos dispostos a nos submeter à sua vontade. A exemplo de como eu disse no início, de várias formas a gente vem sendo bombardeado através de mensagens de coaches, mensagens de louvores, mensagens de pseudo-filósofos, né? A gente sabe que tem muitos por aí que tiram uma frase do contexto da Bíblia, pegam ali um pequeno trecho e fazem a sua dissertação pessoal, e isso acaba, se for colocado de uma forma bonitinha, né, toda enfeitadinha, com um laço em cima, as pessoas compram essa ideia e acabam tomando para si essa verdade, sendo que a gente tem que questionar tudo, né? A gente não pode tomar qualquer verdade como uma verdade absoluta, ainda mais se tratando da Bíblia, que é um livro sagrado, certo? Então, esse seria o primeiro ponto. O Rodrigo ele quis dizer o seguinte, em relação à submissão à vontade de Deus, que nós, como fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos quase que por uma obrigação de servi-lo.
Nós temos que servir a Deus no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nos nossos propósitos. Nós fomos feitos para servi-lo. E não isso que é ventilado na mídia, dizendo que se você for uma boa pessoa, se você for um bom garoto, se você for um bom homem, não que isso não sejam valores, mas preste atenção. Esse pacote de se você for isso, se você se destacar em todas, Deus vai ser extremamente generoso com você. A gente tem que tomar cuidado, pessoal, para não fazer uma interpretação um pouco equivocada, né? O que eu disse foi o seguinte: a ordem natural das coisas é que nós sirvamos a Deus e não que Ele nos sirva. Nós temos esse dever, essa quase que obrigação de sermos espelhos, tal como Jesus Cristo foi. Então, a gente usa a imagem dele, a gente usa o legado de Cristo como referência para que a gente possa aplicar isso na nossa vida. E não ficar se apegando a tudo isso que é bonitinho, que a mídia traz para a gente, se a gente se comportar como uma criança boazinha, que espera pacientemente o Papai Noel ali perto da janela, com o seu pezinho de meia ali pendurado. Se nós formos assim, como garotinhos mimados, certamente Deus, naquela madrugada, vai colocar um presente ali para nós. Isso vai acontecer todas as vezes que nós nos comportarmos. Não. O que o Rodrigo propõe é o seguinte, que a nossa servidão é o caminho correto, é o caminho certo, e não o contrário. Nós temos que servir ao nosso Pai. Nós temos que ver Jesus na imagem de senhorio, e não na imagem de um coach, ou de um psicólogo, ou aquele que motiva com palavras que, muitas vezes, palavras ou frases, ou canções, ou louvores que nem constam na Bíblia, né? Então são construções humanas feitas justamente para atrair pessoas, atrair multidões. Mas cabe a nós ter esse senso crítico, né? Será? Será que é assim mesmo? Será que as coisas seguem essa ordem natural? Será que eu estou fazendo a minha parte corretamente a ponto de querer depois reivindicar alguma coisa de Deus? É correto reivindicar algo de Deus, nosso Criador? Bom, eu tenho minhas convicções. Eu tenho minhas respostas interiores. Então, eu deixo para vocês refletirem acerca disso, porque nessa questão, como se diz, futebol, religião e política não se discute. Então, é um convite para que vocês reflitam acerca disso que eu acabei de falar. Tá bom? O segundo ponto, o Rodrigo ele fala de renúncia pessoal. Então, o resumo diz o seguinte: o livro ele destaca que ser um seguidor de Cristo exige uma renúncia de nossos próprios desejos e sonhos, e que não estão alinhados com a palavra de Deus. Entenderam? É necessário entregar-se completamente, assim como Jesus fez no Getsemane. Lembrando aquela passagem que Jesus fez no Getsemane, quando ele escolheu alguns apóstolos que o acompanhariam até lá, onde lá ele faria a sua mais fervorosa oração, onde ele suou, onde ele transpirou sangue. E talvez essa seja a mensagem mais forte, a mensagem bíblica mais forte que possa remontar à ideia central do livro. Quando Jesus diz em oração: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice de sofrimento. Se possível, mas que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Voltando ao tema do livro, é exatamente isso. A religião tem mimado muito as pessoas. Não vou falar aqui de denominações, pelo amor de Deus, longe de mim tocar nesses pontos que acabam sendo até um pouco delicados, né, de serem abordados em redes sociais, mas vocês haverão de concordar comigo que algumas denominações pregam as coisas assim, pregam um mundo tão cheio de rosas, mas que na verdade a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que os espinhos também fazem parte da nossa jornada, né? E assim, nesse exemplo aqui, como Jesus fez no Getsemane, é importante
que a gente sempre tenha esse posicionamento. Eu, pelo menos, tenho. Eu pratico. Eu vivencio isso, né? De que a vontade de Deus, que a vontade do meu Pai esteja sempre à frente da minha vontade, né? Os sonhos que deverão ser sonhados são os planos que Deus tem para mim. Então, se coincidir que os planos que Deus tem para mim coincidirem com os sonhos que eu tenho, tá tudo bem. Se não der certo, tá tudo bem também. Se as coisas começarem a dar errado, tá tudo bem. O importante, pessoal, é sabermos que está nas mãos de Deus, que mãos melhores as coisas poderiam estar. Correto? Vamos para o terceiro ponto aqui. Trata-se do resumo do livro, quando ele fala sobre a desconstrução de falsas expectativas. O Rodrigo, ele desmistifica a ideia de um Deus que existe apenas para satisfazer nossos anseios. Ele apresenta um Deus que pode destruir nossos sonhos fúteis para nos redirecionar para um propósito maior e mais alinhado com a sua vontade. É como eu acabei de dizer. Sua, com S maiúsculo. Sua vontade. Se a gente tem... Nós temos que sonhar, pessoal. A gente tem que sonhar alto. O que nos motiva é isso. São nossos sonhos, são os nossos auspícios, são as nossas ambições, é tudo aquilo que a gente almeja, só que tem que haver tem que ser conciso com a palavra de Deus, porque se a pessoa tenta dar o passo maior do que a perna e ela se frustra com isso depois, existem pessoas, e uma quantidade razoável delas, que atribuem essa culpa ao seu poder superior, que acabam dizendo até fatalmente, foi Deus que quis assim. De certa forma, sim, afinal de contas, ele é o começo, ele é o meio e ele é o fim, né? E, a exemplo de Jesus, como é bíblico também, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, quando o Rodrigo ele diz que a respeito de um Deus que pode destruir nossos sonhos fúteis, é justamente sobre isso. Nós sonhamos sonhos, às vezes, mirabolantes, mas será que esses sonhos estão nos planos de Deus para conosco? Será que estão? Será que as nossas vontades, será que as nossas metas a médio e a longo prazo vão de encontro com aquilo que Deus projetou, com aquilo que Deus programou para a nossa vida? Será? Fica mais uma reflexão aí para você. E o quarto ponto, pessoal, para a gente finalizar aqui o resumo do livro, é quando o Rodrigo fala a respeito de obediência e discipulado. O Rodrigo ele ressalta que o verdadeiro discipulado exige obediência e renúncia. Deus não busca fãs. Preste atenção. Deus não busca fãs, mas sim seguidores comprometidos com a sua missão. Então, toda forma de adoração, ela tem que ser genuína, mas ela não pode ser fanática. Ela não deve ser fanática, até mesmo porque o fanatismo é um sentimento que atrapalha a pessoa, é um sentimento que obscurece as vistas da pessoa, a ponto de ela, de repente, se tornar tão fanática e começar a enfiar os pés pelas mãos e outras coisas mais. Então, é isso que Deus quer de nós, obediência. Não quer fanáticos, Ele quer seguidores. Ele quer um discipulado, Ele não quer um fã-clube. Tá? Eu acho que essa foi a melhor definição que eu pude colocar nesse quarto passo aqui. E antes que a gente finalize, se você não curtiu ainda dá tempo, não custa nada, tá logo aqui, é só clicar aqui nesse joinha, tá bom? E se inscreva no canal também, porque nossos lançamentos, nossos vídeos aqui são feitos de 3 a 4 vezes por semana. E como eu já prometi no vídeo anterior, eu vou sortear toda semana um livro para alguém que esteja inscrito no canal. E esse livro vai chegar até a casa dessa pessoa, tá bom? E depois será publicado na rede social. Então, para nós finalizarmos aqui, a respeito da sinopse aqui do livro, né? O Deus que destrói sonhos, vamos fazer só mais uma ponderação então? Vamos lá?
A mensagem central de O Deus que Destrói Sonhos é que Deus não existe. Deus não existe para realizar todos os nossos desejos e sonhos pessoais, mas sim para nos guiar de acordo com a sua vontade e propósito. O autor enfatiza a importância de nos submetermos à vontade de Deus, à vontade dele. Mesmo que isso signifique abrir mão de nossos próprios planos e expectativas. Vontade dele, abrimos mão de nossos planos e expectativas. Poxa, Éder, mas você está querendo dizer então que nós devemos nos anular? Não, a gente não podemos nos anular, até mesmo porque o mundo ele anda tão enérgico ultimamente que a gente tem que estar bastante preenchido em vários setores, seja profissional, seja no âmbito familiar, seja numa roda de amigos, né? Hoje em dia, por conta da tecnologia e outras interações mais, o mundo, o dia a dia exige muito mais da gente como nunca exigiu antes, né? Então ali, depois que virou para o século XXI, em meados dos anos 2000 para cá, cada dia mais e mais o mundo os dias estão passando mais rápido, não sei se vocês percebem isso, mas está cada vez mais intenso, está cada dia mais intenso, está cada dia mais denso, né? A nossa sobrevivência, o nosso dia a dia. Dando continuidade aqui, o livro ele convida os leitores a refletirem sobre suas motivações a buscar Deus e a importância de alinhar suas vidas com os planos divinos, destacando a necessidade de obediência, renúncia pessoal e o verdadeiro discipulado, né? São essas três coisas, então, que o Rodrigo enfatiza aqui no livro. Obediência, renúncia pessoal e o verdadeiro discipulado, né? Vou deixar essas três palavras aí para vocês refletirem. Pessoal, esse foi o nosso resumo de hoje. Esse livro que é sensacional, que é maravilhoso. Eu recomendo muito a aquisição dele. Ele vai somar muito aí com vocês. Não se deixe enganar pela altura, pela largura, pela pouca profundidade, porque na verdade a profundidade não está na parte física do livro, e sim no teor dele. É um livro muito, muito bom. Vale a pena você fazer esse investimento, tá bom? E use dessa prática também, é uma prática que eu trago muito para a minha vida pessoal. Depois que você lê um livro assim espetacular, tanto esse como outros ainda, que nós vamos falar muito sobre livros aqui no canal, passe adiante, entregue para alguém que também gosta de livros, peça para que a pessoa faça os mesmos votos de ir passando esse livro adiante, 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 para que fique esse loop infinito de conhecimento disseminado, tá bom? Pessoal, quero agradecer vocês mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Um grande abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Que vocês fiquem com Deus, que vocês tenham uma semana abençoada e a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal. Sabe aquele livro? Até mais, pessoal. Paz e luz.